É bem provável que você não lembre ou que de repente você não saiba, mas essa semana a gente tem uma data comemorativa que é o Dia do Estudante, dia 11 de agosto. Então, pensando um pouquinho nessa temática, eu busquei na Palavra de Deus para que a gente estudasse junto durante essa semana alguns dos ensinos de Jesus. E como estudantes dessa escola de Cristo, nós podemos aprender muita coisa. Por isso, durante essa semana, a gente vai estudar nas 4 meditações, hoje a primeira, depois na terça, na quarta, na quinta, um dos momentos mais importantes da vida de Jesus, que é quando ele junta um grupo de discípulos e gasta bastante tempo ensinando-os algumas coisas. E só para vocês verem que o Sermão da Montanha que aparece do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus é tanta informação, mas a gente vai se apegar durante essa semana somente nas bem-aventuranças que aparecem no início do capítulo 5. Olha só como começa o texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, e o texto continua. O texto ele apresenta 8 bem-aventuranças. Dependendo da sua tradução da Bíblia, vai falar felizes. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Jesus, ele se assenta com os discípulos e ele se propõe a ensiná-los. Se Cristo propõe a ensinar, significa que nós precisamos aprender, assim como os discípulos naquele momento aprenderam. Jesus ele começa a trazer as bem-aventuranças tão conhecidas, falando dos pobres de espíritos, os humildes, os mansos, aqueles que são perseguidos, e a lista ela continua por aí, a gente vai ver no restante da semana. Mas é interessante a gente parar para pensar, como assim? Feliz aquele que chora, feliz aquele que é perseguido, feliz aquele que de repente passa por uma humilhação ou que é pobre. Por que? Como é feliz? Essa pergunta é importante de fazer. Jesus ele não está trazendo uma contradição aqui. Ele não está falando do sentimento de felicidade que a pessoa tem por estar sendo perseguida, porque isso seria masoquismo. Mas Jesus ele está apresentando como que Deus, numa visão espiritual, ele declara aqueles que se comportam dessa maneira. Uma coisa que é importante deixar claro é que cada um dos discípulos de Jesus, naquela época ou nos dias de hoje, precisam apresentar todas essas características, porque não é uma ou outra. E por isso que a gente vai gastar algum tempo entendendo cada uma delas, o que elas falam, o que elas apresentam, o que elas querem dizer. Tanto que, quando Deus declara feliz é aquele e apresenta a característica, Deus está declarando você que está passando por essa circunstância, por essa situação, é aos olhos de Deus uma pessoa abençoada, uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, um bem-aventurado. Por isso, amigo, nós precisamos lembrar que essas palavras elas são direcionadas para aqueles que se propõem a ser discípulos de Cristo Jesus. E aqueles que não são, uma proposta de como eles poderiam vir a ser. Segundo, todos nós precisamos buscar crescer e apresentar essas características que o texto apresenta. A gente não viu ainda, que nós vamos ver depois, mas é importante a gente lembrar disso. E terceiro, Deus promete bênçãos a cada uma dessas pessoas. A quem apresenta essas características recebem bênçãos espirituais vindas dos altos céus. Será que eu e você hoje podemos, aos olhos de Deus, sermos declarados felizes e bem-aventurados? Amanhã eu te convido a voltar aqui. Nós vamos trabalhar as 4 primeiras bem-aventuranças, para que a gente consiga entender um pouquinho quais são esses pontos, essas características ou esses comportamentos que aqueles que são felizes aos olhos de Deus têm. Ok? Até amanhã!